Mais uma vez, orai sem cessar. Estamos diante de um mandamento impraticável? Repito, estamos diante de um mandamento impraticável, porque às vezes é assim, né? A gente lê algumas coisas na Bíblia e fala assim, poxa, Jesus aqui está de brincadeira, né? A gente lê uma outra coisa e diz assim, Paulo aqui não falou muito sério não, né? Bem, toda a Bíblia deve ser observada e praticada por nós, essa é a vontade do Senhor. Mas tem alguns mandamentos bíblicos que nós colocamos eles em xeque, pensando assim, será que realmente estamos diante de um mandamento, diante de uma ordem praticável? Orar sem cessar, por exemplo, é um mandamento praticável? O que vocês pensam? Bem, quando eu era infantil, tanto na idade quanto na fé, eu me perguntava, quando os pastores, quando os irmãos da igreja liam esse texto, eu ficava me perguntando, como pode uma pessoa orar sem cessar diante da natural dinâmica da vida e das muitas tarefas e responsabilidades? Como é que se ora sem cessar diante da agitação da vida? Bem, o tempo passou e eu então compreendi que orar sem cessar não é estar o tempo todo orando dentro dessa perspectiva tradicional que a gente tem da oração. Dentro da perspectiva tradicional, de joelhos, olhos fechados, conversando com Deus. Eu entendi que orar sem cessar é mais do que isso. Eu quero convidar você a entender isso comigo nessa manhã. É claro que orar sem cessar não é essa perspectiva de oração sem parar, dentro da ideia tradicional que a gente tem sobre a oração. Quando Paulo nos convida, e convida os seus primeiros destinatários, os tessalonicenses, para essa dinâmica de oração, orar sem cessar, ele está pensando na oração como estilo de vida. Eu repito, orai sem cessar é um convite de Paulo para uma oração, para uma dinâmica de oração como estilo de vida. Estilo de vida. A vontade de Jesus nunca foi que a oração ou qualquer outro fundamento, ou qualquer outro princípio da nossa fé, se tornasse algo apenas momentâneo, se tornasse em mera programação com dia, hora e lugar para acontecer. A vontade de Deus é mais do que isso, meus irmãos. É mais do que isso. Quando nós relegamos a adoração, o estudo das Escrituras, o ofertar, a comunhão, o discipulado, o servir e a oração a práticas meramente momentâneas ou programadas que sempre dependem de dia, hora e lugares para acontecer, especialmente na igreja, nós institucionalizamos os princípios, nós institucionalizamos os fundamentos da nossa fé. E nós transformamos aquilo que deveria ser estilo de vida em ações meramente eventuais. Vamos continuar compreendendo isso. É claro que nós devemos adorar a Deus em nossos cultos regulares. É claro que devemos estudar a palavra de Deus em nossas EBDs. É claro que devemos ser generosos no dizimar e no ofertar em nossa comunidade. É claro que nós devemos ter uma agenda para o encontro com o discipulado ou com o discipulador. É claro que devemos nos envolver com as nossas campanhas de oração aqui na igreja. Mas a vontade do Mestre é que todos esses fundamentos, é que todos esses princípios extrapolem esse espaço e alcancem a nossa alma. Não é apenas ser generoso no ofertar e no dizimar, é ser generoso na vida das pessoas lá fora. Não é ver apenas um momento de culto como espaço de adoração, mas é no beber, no comer, é fazer tudo para a glória de Deus. É que o estudo da palavra extrapole esse espaço e alcance a minha intimidade, o meu lar. É que a comunhão não fique apenas restrito aqui no bom dia, no boa noite ou no abraço,
mas que eu valorize o meu irmão, meu semelhante também, para além desse espaço. Meus queridos, que os princípios de Deus para as nossas vidas possuam nossas almas, para que eles sejam parte natural da nossa vida, parte natural da nossa existência, parte natural da nossa caminhada existencial. E que, ao fazer parte natural das nossas vidas, esses princípios, eles não precisem necessariamente de um esforço para acontecer. Eles aconteçam de forma natural, leve e rotineira. Eu sempre fiz críticas a uma fé que depende do programa. Eu sempre fui um crítico de uma fé que dependa de uma programação, de um evento, uma fé que sempre venha depender de um empurrão institucional. A vontade de Deus é que os princípios dele para as nossas vidas, inclusive, mais ainda a oração, é que alcance o DNA de cada crente. Amém, meus irmãos? Dessa forma, a oração não pode, não deve ser institucionalizada. Não deve ser apenas uma prática refém do templo. Não pode, não deve ser apenas parte de uma programação da igreja. Além disso, deve ser estilo de vida. Deve encarnar o nosso DNA cristão. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu primeiro pastor, pastor Joaquim. Pastor Joaquim não era pastor formado em teologia, era um voluntário, era um líder de uma congregação. E o pastor Joaquim, pastor pela prática de cuidar, de pregar. Quando eu cheguei naquela igreja, Igreja Batista ali em Santo Antônio, que na época era a congregação da Igreja Batista Jardinópolis, com 11 anos de idade, eu encontrei um pastor que orava e uma igreja que orava. Foi impregnado no meu DNA logo cedo a consciência da oração. Eu estou vendo alguns irmãos aqui da Assembleia de Deus, eu quero dizer também que o pastor Otávio teve uma participação também especial, me influenciando também na importância de encarar a oração como algo intrínseco à vida cristã. Assim como as pessoas dizem que, cientistas, né, e outras pessoas que pensam também a ciência, não há vida fora da terra. Eu também acredito que não há vida fora da oração. Eu acredito que não há vida cristã, não há vida com Deus fora da oração. Que bom encontrar uma igreja que já tem aprendido isso há décadas e mais décadas. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orem o tempo todo. Orem sempre. Orem continuamente. Mas de forma prática, pastor, o que é esse orar sem cessar? Como a gente expressa no cotidiano essa dinâmica de uma oração que acontece sempre, que não depende do estar na igreja, que não depende do estar ajoelhado, em primeiro lugar? Orar sem cessar, afirma o comentarista bíblico Aren Urbs. Ele diz assim: orar sem cessar é mais do que uma conversa com Deus. Orar sem cessar é uma permanente consciência da nossa dependência dele. Repito, permanente consciência da nossa dependência dele. Dependência de Deus. Ao longo dos anos da minha fé, eu aprendi a orar de joelhos. Porque me ensinavam, está correto, o estar de joelho expressa a nossa dependência, a nossa humilhação, a nossa pequenez diante de Deus, está correto. Mas o ato de ajoelhar, ele pode ser apenas um símbolo da nossa humilhação, mas ele pode não ser uma verdade da consciência e do coração, porque não valerá de nada estar de joelhos diante de Deus se não há profunda consciência de dependência dele. Vai ser apenas um rito. O estar de joelho
pode não expressar o que está na alma. O estar de joelho pode não expressar, de fato, que o coração é humilde e dependente de Deus. Então, frase para Facebook, para Instagram, para status de WhatsApp. De nada valerá estar de joelhos em oração se o coração se coloca em pé na plataforma do orgulho. Que o seu ato de orar e de se ajoelhar diante de Deus seja a expressão da sua alma diante de Deus. Que o ato de ajoelhar seja a expressão de uma consciência de permanente dependência de Deus. Orar sem cessar é ter a consciência que você, em todo tempo, é dependente do Eterno. Essa é a verdadeira pobreza de espírito ensinada por Jesus lá no Sermão do Monte. É alguém que reconhece que não tem nada além de Deus. É alguém que reconhece a sua miséria, sua necessidade de Deus. Pobres de espírito somos nós. Amém, meus irmãos? Orar sem cessar. Constante e permanente. Consciência da dependência de Deus. Orar sem cessar é ter a consciência de que sempre estamos na presença de Deus. Sempre estamos na presença de Deus. No Antigo Testamento acreditava-se que entrava-se na presença de Deus quando se entrava no templo. Acreditava-se que entrava-se na presença de Deus quando se participava dos sacrifícios. Infelizmente hoje, muitos irmãos pensam da mesma forma. Creem que só estão na presença de Deus quando vêm à igreja. Creem que só estão na presença de Deus quando se levantam para adoração ou se ajoelham para a oração. Eu vou dizer algo aqui, se prepare para um amém, para um glória a Deus, para um aleluia. Em Cristo o discípulo não entra na presença de Deus, ele já está na presença de Deus. Ele já está. Nós estamos sempre na presença de Deus. Isso é orar sem cessar, é ter plena consciência de que sempre estamos diante de Deus e da sua presença amorosa e graciosa. Você está entendendo que orar sem cessar é mais do que estar de joelho? Você está entendendo que é, como já afirmei, uma permanente consciência de dependência e de também uma consciência que se está diante de Deus na presença dEle? É por isso que eu costumo dizer lá na igreja, lá em Tarantim, que aquilo que a gente lê na Bíblia sempre é e sempre será mais profundo do que aquilo que está ali, na simples letra, lida de forma às vezes superficial. Orar sem cessar. Orar sem cessar, segundo o pastor Caio Fábio, é fazer todo o processo mental em Deus. Orar sem cessar é fazer todo o processo mental em Deus. Eu estou em Deus, Deus está em mim. Sendo assim, todas as minhas reflexões, todo o meu processo mental pode ser oração de louvor a Deus, pode ser expressão de quebrantamento, pode ser súplicas e petições ao Pai Eterno. Orar sem cessar, fazer todo o processo mental em Deus. Escute isso aqui. Olha só quem é que ora sem cessar. Está assistindo televisão e daqui a pouco uma cena triste. Naquela hora o cara começa a orar. Senhor, ora com a mente, ora com a alma. Tenha misericórdia, olha essa cena, olha essa situação. Quem ora sem cessar, abraça o amigo. E aquele abraço que leva às vezes segundos ou milésimos. Naquele momento há uma oração. Senhor, abençoa essa pessoa que eu tanto amo, que eu tanto quero bem. Orar sem cessar. Orar sem cessar, a pessoa está na sua caminhada pela cidade e daqui a pouco ela vê algo ali que não está no centro da vontade de Deus, que desagrada a Deus, que não faz parte do reino de Deus. Ela levanta um clamor de alma: Senhor, olha essa pessoa, olha essa situação. É gente que ora sem cessar. Gente que ora sem cessar. É quem mesmo no trabalho, mesmo na lida da vida, está fazendo o seu processo mental em Deus. Ele faz de simples pensamentos verdadeiros clamores ao Eterno.
verdadeiros clamores ao Eterno. Você senta do lado de alguém para uma viagem, no ônibus, no avião, no táxi, seja lá o que for. E ali a pessoa, sem perceber, ela está sendo alcançada pelo seu clamor. Porque quem ora sem cessar, faz do simples ato de pensar profundos e verdadeiros clamores. Eu quero ser um pastor que ora sem cessar. Eu quero ser pastor de uma igreja que ora sem cessar, dentro dessa perspectiva. Mas eu quero aqui encerrar, dizendo que orar sem cessar é aproveitar todas as oportunidades que se tem para orar. Aproveitar todas as oportunidades, seja na perspectiva individual e coletiva, seja no espaço institucional, comunitário ou fora dele. Eu fico a me pensar, quem é um homem ou uma mulher de oração para nós? Eu me lembro que num passado recente, eu ouvi assim: Wesley, a irmã fulana de tal é uma mulher de oração, porque ela ora de madrugada 2, 3, 4 horas. E, cara, glória a Deus por isso. Eu gostaria tanto de ser esse tipo de gente. Mas pode ser que aquela pessoa que ora de joelhos 1 hora ou meia hora por dia, ela só ora naquele momento. E esquece que o resto do dia, na lida da vida, também é espaço de oração. Momentos de oração. As minhas orações mais fervorosas acontecem nas minhas caminhadas de manhã. Estou caminhando, às vezes correndo. E aí eu estou ali, Senhor, visita aquela irmã lá da nossa igreja, Senhor, passando por isso. Senhor, aquela causa, a minha família, a minha alma, Senhor, que precisa tanto de cura, da tua visitação. Orar sem cessar. Um homem e uma mulher de Deus que ora. Homens e mulheres de oração não podem ser considerados pessoas de oração porque passam horas de joelhos, porque é preciso também orar em pé, de olhos abertos. Será que vocês estão compreendendo isso, meus irmãos? Eu quero que você seja um homem de oração. Nunca mais dê um abraço sem orar. Nunca mais viaje do lado de uma pessoa sem fazer uma oração por ela. Porque orar sem cessar é fazer todo o processo mental em Deus. É aproveitar todas as oportunidades que se tem para orar. Um homem e uma mulher de Deus, pessoas de oração, eles não correm de oração, não correm. Pelo contrário, eles desejam orar, eles amam orar. E por isso oram. Oram na lida da vida. Oram quando estão em casa, entram no quarto, fecham as portas ou a porta, e longe dos olhos humanos, fazem orações tão profundas, onde só Deus ouve e vê. Amém. Amém. Orar sem cessar é aproveitar todas as oportunidades que se tem para orar. Então, meu querido, os cultos de oração aqui dessa igreja são oportunidades para orar. Venha. Quando o pastor chegar na frente e dizer assim: irmãos, vamos orar, ore mesmo. Ore mesmo. Quando o pastor Anderson dizer: irmãos, temos um trabalho de oração aqui durante esse mês, venha. Porque orar sem cessar é aproveitar todas as oportunidades que se tem para orar. Pessoas que encarnaram a oração como estilo de vida, eles sabem da necessidade de orar. Porque tem gente que não sabe. Mas quem encarnou o orar sem cessar, eles sabem da necessidade de orar. E eles sentem a necessidade de orar. Quando não oram, eles percebem que está faltando alguma coisa. Tem um vazio aqui. Tem um incômodo aqui na alma. Tem um desconforto aqui. O que é isso? É Deus dizendo: venha, meu filho, para perto de mim. Porque nada deste mundo vai satisfazer a sua alma senão eu mesmo. Eu te criei para mim. E você só encontrará paz quando você estiver em mim. E a oração é uma forma de também estar em Deus.
Há 15 anos atrás eu li um livro chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento. Autor Leonardo Ravenhill. E ele diz assim: se somos fracos na oração, seremos fracos em toda parte. Eu repito: se somos fracos na oração, seremos fracos em toda parte. Minha oração e meu desejo é que essa igreja seja forte na oração. Sejam fortes na oração, porque assim seremos fortes nas outras áreas da nossa existencialidade. Que Deus abençoe a sua vida. Oremos sem cessar.